a gente convida para essa conversa a Mariazinha Baré, que é liderança indígena e coordenadora da articulação das organizações em povos indígenas do Amazonas. Junto com ela também nos acompanha a Juliana Yamakawa, que é integrante da equipe do Fundo Brasil de Direitos Humanos, e ela acompanha os projetos de promoção de direitos das populações da Amazônia. Juliane, Mariazinha, é um prazer recebê-las aqui com a gente no Bom para Todos, sejam super bem-vindas. Eu vou pedir para a Mariazinha, inclusive, começar falando um pouquinho sobre essa situação na Amazônia, como os povos indígenas têm lidado com essa situação, quais os principais obstáculos nesse momento. Eu queria que você começasse dando um panorama para a gente sobre essa situação vivida aí no Amazonas. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar com vocês, né, esse momento que hoje estamos vivenciando no estado do Amazonas, né, fruto de vários problemas. Você falou muito bem aí da questão do El Niño, né? Mas, para além disso, temos várias outras questões que a gente também traz como fruto de toda essa problemática que hoje a gente está passando no Amazonas, né? Somos mais de 500 mil de indígenas hoje no Amazonas, mais da metade da população brasileira, né? E da população indígena está no estado do Amazonas, a maior parte está dentro dos territórios indígenas, né? Na cidade de Manaus são aproximadamente 70 mil indígenas, a maior parte está nos interiores, e a situação é bem caótica, né? Como você bem mencionou, os 62 municípios, assim como Manaus, todos decretaram situação de emergência, e, nesse sentido, os povos indígenas que estão dentro dos territórios, né? Dentro das terras indígenas, têm sentido os impactos bem maiores, principalmente pela questão do próprio isolamento que hoje estamos vivendo, e junto com a questão do isolamento vem os problemas da questão da alimentação, da própria soberania alimentar dos povos indígenas, né, da questão da produção, da falta de água potável, né, da falta de água com qualidade, inclusive, para os povos indígenas. Infelizmente, somos a maior bacia hidrográfica do mundo, de água doce, mas, porém, né, é uma água inadequada para o consumo humano. E com a questão da seca, isso só traz uma realidade nua e crua que a gente já vive, né, dentro dos territórios, e que com a seca, né, infelizmente, ela só traz qual é a nossa realidade, né, de fato, com a falta de água. E, junto com ela, a questão da falta de alimento, de peixe, né, que é uma das maiores alternativas de alimentação nossa, e até de geração de renda dentro de alguns territórios também, que tem os povos indígenas que trabalham com a parte de manejo de pescado, né, que gera uma renda para as próprias comunidades, e aí a gente se depara com essa situação. E também com as próprias queimadas, infelizmente, né? Junto com elas vem a questão das próprias queimadas alarmantes no Amazonas, para além da fronteira, que a gente chama a fronteira ali no sul do Amazonas, onde a gente já tem um diagnóstico e um levantamento crescente de queimadas ano a ano no sul do Amazonas. A gente pode ver, além dessa região, outras regiões, como a própria área metropolitana de Manaus. O mundo viu e assistiu como foi esses momentos nas últimas semanas, né, da nuvem de fumaça, inclusive com elas as doenças, inclusive, né, como as doenças trazidas pela própria questão do ar, que a gente chama gripe, enfim, os problemas dentro dos territórios indígenas, né, com os indígenas não conseguindo sair de seus territórios para pescar, para caçar, para a questão de água, para a questão do atendimento, inclusive das equipes de saúde, né, com a escassez de alimentação, é crítica. Foi criado um grupo
de uma força-tarefa, de um GT de enfrentamento à seca, aqui no Amazonas. A gente começou a fazer parte desse GT, mais específico para a gente também atuar e ver de que forma que a gente consegue chegar nas aldeias mais longínquas, né, dentro dos territórios indígenas, e da gente conseguir encontrar alguns locais dentro dos municípios onde a gente consegue também chegar com a logística, né? Um dos grandes problemas, inclusive, está sendo a questão da logística, tanto por água, que é o nosso meio de transporte, e terra, porque nós não temos estradas, né? Essas coisas todas, mas nem por isso a gente vai usar o desastre como uma justificativa para querer agora justificar a questão de estradas. A gente sabe que com a estrada aumenta o desmatamento, aumenta a questão de invasão das terras também, né? Então, temos sérios problemas por conta da própria ausência do Estado, e aí eu chamo a atenção do Estado como Estado brasileiro, né? Desde o municipal, estadual e federal, né? Para essa segurança, inclusive, e com ela, infelizmente, também vem as próprias iniciativas que a gente chama de projetos insustentáveis, né, no Amazonas e na Amazônia. Então, a gente vê a seca como resultado, né, de toda essa irresponsabilidade também, né? E, infelizmente, a força-tarefa, a questão da logística é o grande gargalo, posso chamar, né, para a gente conseguir chegar dentro das terras indígenas, mas que a gente precisa encontrar uma alternativa. E penso que, para além disso, já chama até atenção para que se pense em um plano para além da questão da seca. E é emergencial, não dá para a gente repensar. Hoje ainda estava conversando com um jornalista e falando assim, não tem mais como repensar. A questão agora é agir, é fazer, é já, não dá para deixar mais para depois, né? E é isso, a gente está declarando, a gente soltou um documento declarando o SOS, né? Amazonas, pedido de socorro, e é isso. Importante seu relato, Mariazinha, aqui para a gente. Deixa eu pedir para a Juliane, inclusive, falar um pouquinho sobre esse cenário, porque a gente está tratando aqui desses eventos climáticos, mas a gente sabe que a região sofre com a atuação de grileiros, de fazendeiros, é um contexto todo de muitas violações, né? Eu queria saber como o Fundo Brasil avalia esse cenário e que formas de ajuda tem conseguido oferecer para a atuação de grupos como o da Mariazinha, inclusive. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Mariazinha. Muito bom revê-las. E, bem, aqui no Fundo Brasil, a gente tem acompanhado, né, de longe, mas em diálogo com os nossos parceiros, esses conflitos por terra e território, para além da situação emergencial, agora, né, voltada para essa crise climática, que não tem mais como a gente ignorar, né? Infelizmente, essas questões por terra, esses conflitos por terra e território ainda são uma realidade muito presente no Brasil todo, mas que de fato atingem índices alarmantes na Amazônia, né? E são desafios muito complexos que passam pelo Estado, como a Mariazinha estava dizendo, mas também por ações, né, que nós, enquanto sociedade civil, estamos tentando executar, mas por serem tão complexos também não tem uma solução fácil, né? Então, a gente entende que o nosso papel aqui no Fundo Brasil, enquanto uma organização que tem como missão fortalecer organizações da sociedade civil que estão nas bases, que estão nos territórios, atuando pela defesa de direitos, né, é olhar para esses desafios de uma forma holística. E o motivo pelo qual as temáticas do direito à terra e território, segurança de defensores e defensoras de direitos humanos, que também está muito ligado com esses conflitos, né? É muito difícil a gente falar de proteção de território sem falar de olhar também para quem está naquele território, para as pessoas que estão lá, né? Então, essas questões estão em praticamente todas as nossas linhas de apoio. Mas eu acho que vale a pena a gente sublinhar aqui duas específicas.
Uma que é o SOS Amazônia, que apoia organizações da Amazônia brasileira em ações emergenciais para a defesa de direitos e territórios dos povos indígenas, né, com um olhar específico para as questões dos territórios. Então, nos casos de queimadas que têm acontecido, de invasões, de garimpo ilegal, ou ainda territórios que são atravessados pelo tráfico, né, a gente apoia iniciativas para a proteção desses territórios. Mas também acho que vale a pena trazer nossa linha emergencial para defensores e defensoras que, quando estão lá na linha de frente, né, lutando pelos seus direitos, lutando pela defesa dos seus territórios, se veem em risco. Então, essa linha prevê a possibilidade de apoios desburocratizados para essas lideranças que eventualmente precisam de, né, um apoio rápido para pensar em medidas de segurança, eventualmente, em último caso, sair do território. Mas no nosso site é possível ver um pouco melhor como funcionam essas linhas de ação, como o Fundo Brasil tem atuado e conhecer também as nossas outras linhas de apoio. Perfeito. Aliás, eu já vou colocar aqui na tela, mas é fundobrasil.org.br o site, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem ver essas linhas de apoio, as entidades que são ajudadas pelo Fundo Brasil, é só entrar no fundobrasil.org.br. Deixa eu fazer uma última pergunta para a Mariazinha. Mariazinha, você se emocionou durante essa sua última fala? Eu vi que você até tomou um gole de água ali. A região já passou por uma situação bastante difícil, né? Em 2009, 2010, com uma seca também extrema. O que você sente, assim? É claro que a gente está aqui tratando da ajuda de organizações a entidades como a sua, mas falta muito ainda por parte, inclusive, de Estado, de governo federal, olhar para essas regiões, e são regiões tão importantes quando a gente fala sobre clima, né? Sobre esses desastres naturais. A gente sabe que tudo passa ali pela Amazônia. Então, na sua avaliação, falta um pouco desse olhar com mais atenção? Essa situação está se repetindo, afinal de contas. Então, a gente tem vivenciado, assim, vários fatores, né, ao mesmo tempo, né? Hoje é a questão da seca extrema, né? Mas a gente tem se deparado com várias outras situações também, né? A própria Juliana traz algumas questões aqui que a gente tem sofrido muito com defensores de direitos, de defensores ambientais, que são a própria ameaça de lideranças indígenas. A gente tem se deparado com isso, assim, tem vivenciado com isso o tempo todo, inclusive pedido socorro, inclusive para o Fundo Amazônia, né, para algumas instituições, para que a gente possa estar dando esse amparo a essas lideranças que estão mais na linha de frente, inclusive, né? E isso é muito triste, porque são assim, pessoas que estão defendendo, né? Não é só os seus territórios, estão defendendo, estão cuidando de uma parte do planeta que é importante para todos nós, né? Não só para as populações indígenas, para nós que estamos dentro dos territórios, mas é para todos, é comprovado isso. E, assim, é muito triste quando o próprio governo, os governos e a própria sociedade não valoriza isso, não reconhece, né? Não dá uma atenção devida para essa questão, né? Se todos estivessem, de fato, sensibilizados e envolvidos com toda essa situação, eu tenho certeza que hoje, eu não falo só nós que estamos aqui, no Amazonas, mas nós, sociedade brasileira, o mundo, a gente não estaria passando por essa situação, porque ela só tem se agravado tempo a tempo, né? E como você acabou de falar, em 2010 passamos por uma situação. Hoje a situação é 2 vezes pior, né? A gente, conversando com os nossos sábios, com os nossos profissionais indígenas, que a gente chama, né, já secou o que tinha que secar. E o que tem mais para secar? Né? Aí a pergunta que a gente faz também é essa, né? Que a gente sempre vai participar de grandes eventos, ou pequenos eventos mesmo, ou a gente está lá na COP participando e sempre fala, a Amazônia é importante, né? A Amazônia é importante para o mundo, a Amazônia é o pulmão do mundo, e por aí vai. Aí eu me pergunto hoje, mas se a Amazônia é tão importante para nós, por que a gente está matando a Amazônia? Né? Por que a gente está adoecendo a Amazônia? Por que a gente não tem um outro olhar, sabe, para a Amazônia? Por que os nossos parlamentares continuam insistindo em aprovar a PL do marco temporal,
que viola totalmente a vida, né, o território, né, que viola a nossa vida enquanto povos indígenas. Né? Então, assim, a gente não consegue entender, mas que falta muito, falta. E a gente até diz que em plena seca, no Amazonas, como que o governo estadual insiste em trabalhar em mineração, por exemplo, dentro do estado do Amazonas. Né? Esse é um exemplo clássico da falta de irresponsabilidade dos governos, né? E da atenção à vida. A gente fala à vida. Né? Então, falta muito. Infelizmente, falta muito compromisso dos governos. Infelizmente é isso, tem sido uma luta corajosa dessas pessoas como você, como essas pessoas que atuam aí com povos indígenas, e infelizmente uma luta corajosa, porque deveria ser uma luta de todos, deveria ser vocês não deveriam ter que enfrentar sozinhos tudo isso, né? Mas é isso. Mariazinha, te agradeço demais. Juliane, muito obrigada também pela participação do Fundo Brasil. A gente, inclusive, eu esqueci até de comentar, a gente acompanhou algumas imagens do Rio Negro, Solimões, imagens assustadoras, realmente. A gente vendo essa seca, vendo essa secura, essas casas que antes eram cercadas por água, hoje não são mais. Isso tudo é assustador. Como você disse, a Amazônia é pulmão do mundo, a Amazônia é tão importante, a gente tem que olhar. Agora eu compartilho com os nordestinos a seca. Agora eu compartilho com eles. Pois é. É algo que era comum naquela região, agora se torna comum em todo o Brasil. Pois é.